Fala, queridão! A nossa pergunta de hoje é: por que os evangélicos evitam falar sobre Maria, mãe de Jesus? Bem, gente, eu já quero começar com meia culpa. De fato, Maria de Nazaré é um dos personagens bíblicos mais negligenciados, mais renegados. A gente prega sobre todo mundo. A gente fala de Abraão, Davi, Moisés, Paulo, Pedro, Tiago e João no barquinho. A gente fala de todo mundo. Mas realmente Maria é muito pouco lembrada. Geralmente no Natal, talvez no Dia das Mães, Dia Internacional da Mulher, alguém se lembre dela. Mas geralmente ela é deixada de lado. Maria foi uma moça muito especial, uma serva de Deus. A Bíblia ensina sobre o remanescente fiel. E o que é o remanescente fiel? Era um povo, dentro do povo de Israel, uma minoria, que aguardava o Redentor, que esperava o Messias, mas não com aquela finalidade política de libertar do Império Romano, mas um Messias que realmente vinha para salvar, né, com uma visão de salvação. E Maria fazia parte desse remanescente fiel, desse povo que tinha esperança, né, na vinda do Messias. E as promessas bíblicas, as profecias, melhor dizendo, bíblicas, davam conta de que o Salvador, o Messias, nasceria de uma virgem, por um ato miraculoso de Deus. Porque essa virgem seria gerada, fecundada, com uma semente do Espírito Santo. Então, haveria um grande milagre para que esse Messias nascesse de uma virgem. E Maria foi essa moça escolhida. Certamente por causa da sua piedade, sua confiança nas promessas messiânicas, e ela fazia parte desse povo que aguardava o Salvador. E certamente ela é uma das pessoas mais importantes da Bíblia. Mas bem, respondendo aí a nossa pergunta de hoje, eu gostaria de apresentar 4 razões, talvez porque o protestante, o crente, né, evangélico, ele às vezes fica reticente, fica receoso em abordar a vida de Maria, a pessoa de Maria, e elogiar Maria, né? E ela é digna de elogios, foi realmente uma serva de Deus, acompanhou Jesus durante toda a sua vida, inclusive ao pé da cruz, lá estava ela no final de tudo, né? Bem, a primeira razão, talvez, por que isso aconteça, não deveria acontecer, mas acontece, talvez a primeira razão seja o medo da idolatria. A palavra de Deus diz assim, Êxodo 20, versículo 3 em diante: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. E por aí vai. Então, o primeiro mandamento, ele já mostra que devemos ter apenas o Senhor como Deus. Devemos adorar só a Deus. E não devemos fazer imagens de escultura. E não nos curvar diante dessas imagens, e nem servi-las, prestar culto a elas. Como a pessoa de Maria se tornou, talvez, uma das imagens mais cultuadas, principalmente na religião católica, né, com diversos nomes em todas as partes do mundo, o crente protestante tema incorrer em idolatria ao enfatizar, ao abordar, né, com muita ênfase ou com muita veemência a pessoa de Maria. Bem, essa seria a primeira razão, o temor, né, da idolatria. Em segundo lugar, eu creio que também por não aceitar Maria como mediadora entre Deus e os homens. A Bíblia diz assim, 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, a Bíblia afirma que só há um mediador, que é Jesus Cristo.
E como muitos veem em Maria uma intercessora, uma mediadora, inclusive entre os homens e o próprio Jesus, os cristãos evitam falar muito de Maria, os cristãos evangélicos, protestantes, talvez no temor de que alguém entenda que estamos crendo nela, né, como uma mediadora entre nós e o próprio Deus. Portanto, mesmo textos que são usados, como João 2, onde Maria leva até Jesus a necessidade, né, de agir porque havia acabado o vinho da festa, Jesus chega e com muita educação diz a ela, mulher, que no caso ali esse tratamento grego é uma ideia de minha senhora, né, um tratamento respeitoso. Ele diz, olha, mulher, não é chegada a minha hora, né, que tenho eu contigo. E ele assume para si a responsabilidade total daquele milagre. E eu creio que é assim, Jesus é quem tem a responsabilidade total, não há mediadores. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Se nós observarmos a palavra de Deus, vamos ver também, observar talvez um terceiro motivo aí, que seria que os crentes evangélicos, os cristãos protestantes, eles não aceitam a virgindade perpétua de Maria. Ou seja, nós não cremos que Maria continua virgem, inclusive até hoje, né, lá no céu. Nós cremos que depois que ela teve Jesus, ela teve relacionamentos com seu marido e teve filhos, né, com José. E eu quero observar com você alguns textos da palavra de Deus. Mateus 1,24 diz assim, e José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então veja que esse texto diz que José, orientado por Deus, ele recebeu Maria por esposa. Mas ele não teve nenhum relacionamento sexual com ela. Conhecer ali, gente, né, não a conheceu, não é dizer muito prazer, meu nome é José. Conhecer nesse sentido bíblico é ter um ato sexual. E ele não fez isso até, diz a Bíblia aqui, enquanto ela não deu à luz a um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. Ou seja, o próprio texto pressupõe que depois que ela teve Jesus, então o seu marido passou a conhecê-la, né, nesse sentido sexual. Outro texto que a Bíblia diz, não é este, Mateus 13,55, gente. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Este texto assevera peremptoriamente, com toda clareza, com toda ênfase, né? Ele declara que Jesus tinha irmãos e ele tinha irmãs. E alguns dizem que não, mas é que naquele tempo, né, essa palavra irmão servia para parentes, para primo, para sobrinho, né? Mas quando você olha para outros textos bíblicos, você vê claramente que a distinção de primos, de sobrinhos, né, ela é claramente apresentada. Então nós entendemos que aqui se trata realmente da família de Jesus, a família criada, né, por José e Maria, família formada através deles. Então eu creio que esse seja o outro motivo, né, por não enfatizar essa questão da virgindade. Conquanto devamos fazer a ressalva que no começo também da Reforma Protestante, mesmo Lutero, Zwinglio, né, me parece também que Calvino e até John Wesley asseveravam, né, afirmavam de certo modo essa virgindade. Mas à medida que a exegese bíblica, os estudos foram avançando, se percebeu claramente que a virgindade não seria de fato perpétua, mas foi a virgindade com o objetivo do milagre da fecundação e do nascimento de Jesus Cristo. E por fim, o quarto motivo seria porque os crentes evangélicos, eles não creem na assunção de Maria aos céus, ou a ascensão
de Maria aos céus, como se deu com Jesus. A Bíblia diz em João 3,13 o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem, ou seja, Jesus. Em Atos, capítulo 1, versículos 11 em diante, nós vemos a narrativa sobre a ascensão de Jesus quando ele sobe aos céus. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu há de vir, assim como para o céu o vistes ir. E entrando subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Portanto, esse texto mostra que quando Jesus vai assunto ao céu, ele sobe ao céu, ele desaparece entre as nuvens, Maria continua entre os discípulos, juntamente com os irmãos de Jesus, que se converteram depois da sua ressurreição, né? Nós vemos na Bíblia um livro escrito por um dos irmãos dele, Judas, outro livro escrito por outro irmão dele, Tiago, filhos de José e de Maria. Em Romanos 16,6, anos depois, Jesus já partiu, Paulo se converte, a história da igreja continua, e lemos em Romanos 16, Paulo agradecendo da seguinte forma: saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Então ela continuou aqui, entre os discípulos, os apóstolos, fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho. Não existe nenhuma referência bíblica a esta assunção, a essa ascensão. Isso é uma tradição, né, da Igreja Católica, que estabeleceu que ela subiu ao céu como Jesus, mas não há nenhum relato bíblico que possa servir de base para isto. Bem, eu espero ter ajudado um pouco a você entender essa posição evangélica, e talvez esse temor que não se justifica, nós devemos ser justos, né, com Maria. Quando a gente termina de dar o banho, a gente não pode jogar o bebê junto com a água suja fora, né? Nós temos que separar as coisas. E realmente, nós temos que separar o que as religiões têm feito com a figura, com a pessoa, com o personagem Maria, daquilo que a Bíblia diz sobre ela. E nós vemos que realmente ela era uma serva de Deus, devemos pregar sim sobre ela. Ela é um grande exemplo de fé, né, que nós temos na palavra de Deus. E, aliás, é bom lembrar que a própria Maria, em Lucas 1,46, ela declara o seguinte: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então Maria, como todos nós pecadores, ela também reconheceu que precisava de Jesus, que o reconhecia como Deus e que precisava dele também como seu Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Fala, queridão! Continue mandando suas perguntas pra gente. Deus abençoe!